temos aqui os nossos convidados que já estão aqui no nosso painel, que vão então nos explicar ou esclarecer mais sobre o tema de hoje. Afinal, o bairro influencia sim ou não o sucesso acadêmico e profissional de um indivíduo? Temos aqui o nosso sociólogo e o nosso intelecto motivacional, que daqui a pouco vão começar a explanar então as suas abordagens para então sabermos mais sobre este assunto, sabermos mais o que eles acham sobre este assunto. Será que o bairro influencia o sucesso acadêmico e profissional de um indivíduo? Tem sim uma influência? Será? Todas essas questões serão então esclarecidas pelos nossos convidados aqui presentes. Também queremos ouvir o nosso caríssimo ouvinte que está aí do outro lado. Queremos te ouvir, queremos saber mais o que você acha, o que você tem, um parecer sobre este assunto. Ligue para nós ou mande uma mensagem. Os nossos números são 975 32 61 11 ou ainda 952 05 60 31. Ligue para nós que queremos lhe ouvir. Começamos então com o nosso sociólogo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite e acredito que estamos numa arena de aprendizado e também de ensinamento. Ok. Nosso intelecto motivacional, Vladimir João. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aprendemos com Sócrates que só sabemos quando nós realmente reconhecemos que não sabemos. Não sabemos, isso. Nós estamos aqui para confabular daquilo que é uma compartilha de conhecimento inerente a vários aspectos essenciais da nossa sociedade. Isso. Somos desprovidos do intuito de os utentes do conhecimento no seu todo, mas temos compartilhando na perspectiva do aprendizado mútuo. Ok, muito obrigada. Começamos então assim com as nossas abordagens que são na base do nosso tema. Afinal, o bairro influencia sim ou não o sucesso acadêmico de um indivíduo? Vamos começar com o nosso sociólogo Fred. Sociólogo, explica-nos mais sobre isto. Numa primeira abordagem simples e clara, afirmo claramente que o bairro de A ou B influencia quer negativamente e positivamente no sucesso acadêmico ou profissional do indivíduo. Ok. Sim. Vladimiro, intelecto motivacional. Bem, de facto é uma questão muito pertinente. Eu aqui, como nosso sociólogo disse, existem influências, quer seja positiva ou negativa, inerente a esse aspecto. Embora que aqui nós poderíamos cometer um suicídio intelectual, desprovidos a competência daquilo que é o princípio lógico da não contradição, mas é uma questão paradoxal. Ok. Exerce sim uma influência, mas até um certo ponto. Pode continuar. Pode. Posso, não é? Tá bem. Então, tomando partida aqui do tema muito essencial acerca de se o bairro influencia ou não na vida acadêmica ou profissional de um determinado indivíduo. Existem certos fatores que nós precisamos averiguar em primeira instância. O fator influência e o fator bairro. Okay. Eu não diria propriamente o bairro influencia, mas eu diria o contexto social. Social, ok. O bairro é um contexto social que pode ser referenciado em outras circunstâncias, uma comuna, um distrito, por aí assim fora. Mas em todo o contexto social, nós sabemos que ele é constituído por indivíduos. E estes mesmos indivíduos que se apresentam como membros de uma determinada sociedade. Logo, além da situação socioeconômica, além da situação social, além da situação, em vários outros aspectos inerentes a esse contexto social,
existe o fator indivíduo, ou cada indivíduo. Isso. Logo, a influência é aprimorada através do indivíduo sobre outro. Vamos sintetizar bem em termos etimológicos. Eu não poderia cá falar da influência que um bairro, um contexto social, pode exercer sobre um indivíduo no aspecto acadêmico ou profissional sem eu fizer menção do real significado daquilo que é a influência. Etimologicamente, a palavra influência é proveniente do latim, como sabemos. Influentia, que deriva de influir, in, que é em ou para, e fluir, que vem de influxo, que vem de crescer. Bem, como dizia, o in, que vem de em ou para, e o... Ok, sim. Como eu dizia, o in, que vem de em ou para, e o fluir, que vem de influxo, crescer ou deslizar. Mas em termos de definição, nós podemos ressignificar o termo influência para preponderância, ascensão e entusiasmo. Ok. Existem vários outros emblemas concernentes à própria palavra influência. Mas eu fiz menção da ascensão, porque todo indivíduo que é influenciado, ele ascende na área em que é influenciado. Okay. Porque a ascendência nós sabemos que é de subir ou de desenvolver. Por outra, preponderância. Todo indivíduo é influenciado em termos de preponderância. Quer dizer, naquilo da qual é gerado um entusiasmo, que isso será preponderante ao bom senso de cada indivíduo a ser influenciado. Isso. Então, terminologicamente, a palavra influência significa ou é definida como um indivíduo que tem a capacidade de influenciar qualquer outro indivíduo. Isso em aspecto de pensamentos e atitudes. Esse indivíduo sendo pertencente a uma determinada sociedade. Mas com toda essa conceitualização, onde é que nós queremos chegar? Ok. Existe uma determinada influência de acordo com o contexto social. Sim. Dizia o sociólogo e filósofo Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Que chega a ser uma situação contraditória, porque dizia o John Locke que o homem nasce como uma folha em branco ou como uma tábua lisa, da qual vão ser descritos o caráter do quê? Da experiência. Logo, é um paradoxo eu dizer que um indivíduo nasce bom, logo a sociedade vai corromper. Não. Ele nasce de acordo com aquilo que é a sua realidade social, tanto que o fator influência é um fator que pode ser hereditário ou biológico. Isso falando de certos aspectos comportamentais que o indivíduo adquire através da questão familiar. Então, existe sim uma influência de acordo com o contexto social em que cada indivíduo se encontra inserido. Mas de que depende essa influência? Essa influência é dependente de diversos fatores, das quais eu distingo como preponderantes o fator familiar, o fator da educação, o fator econômico, o fator social, se não sei se já fiz menção, e vários outros fatores. De fato, o fator familiar é o primeiro fator, porque todo indivíduo sendo preparado num aparato para confabular de um desenvolvimento prorrogativo à sociedade, primeiro é partinte do seio familiar. Nós não podemos tocar no contexto social, no bairro, na comuna em que o indivíduo se encontra inserido, sem nós falarmos da essência. E essa essência é partinte de quê? Do conceito familiar. Nesse caso, é aquilo que os nossos mais velhos diziam: a educação parte de onde? De casa. E fora nós aprendemos, segundo a sociologia, aquilo que é o civismo. Então, uma ingerência familiar, uma instabilidade no seio familiar, ele gera uma degradação no contexto profissional e acadêmico de um determinado indivíduo para a sociedade. Porque existem contextos familiares que são desprovidos de confraternização, são desprovidos de haver aquele possível engajamento do bom senso entre os familiares. Disso o que é que eu quero dizer? O fator econômico é um dos fatores preponderantes no conceito familiar.
Porque nós vemos na nossa sociedade angolana várias famílias carentes. Não quero aqui falar política, mas é uma realidade. Várias famílias que carecem. Os nossos números são 975-32-61-11 ou ainda 952-05-60-31. Ligue para nós que queremos lhe ouvir. Agora vamos para um curto intervalo e voltarmos.